Olá, a paz do Senhor. Estamos em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, onde, nesse trimestre, estamos analisando os 10 mandamentos. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Não farás para ti imagens de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Motivo de oração: ore para que nada ocupe o lugar de Deus em seu coração. É importante entender que não são apenas aqueles não cristãos que estão sujeitos a esse problema, mas a advertência ela é feita principalmente para nós cristãos, da mesma forma que essa advertência foi feita não aos outros povos, primordialmente, mas ao povo de Israel. Ponto de partida: Deus não divide sua glória com ninguém. Os textos de referência são justamente os versículos que abrangem esse que nós reputamos como o segundo mandamento. Vamos lembrar, vimos na primeira aula as diversas maneiras pela qual nós podemos dividir os mandamentos. Na divisão que nós utilizamos, esse é o segundo mandamento, que pega do versículo 4 até o versículo de número 6. Então, aqui nos diz, no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vejam como o versículo 4 contém a essência do segundo mandamento, e aqui no versículo 5 e 6 nós temos uma longa explanação. Verdade aplicada: idolatria não é apenas adorar uma imagem. Engana-se quem pensa que obedecer ao mandamento se restringe apenas você não cultuar qualquer tipo de imagem que sirva de adoração, mas representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Ou seja, pode ser uma instituição, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus no altar de nossa oração se torna um ídolo. Introdução: no primeiro mandamento, Deus exige exclusividade para aqueles que fazem parte de sua aliança. É você não adorar nenhum outro Deus. Esse é o primeiro mandamento que nós vimos na semana passada. Agora, no segundo mandamento, ele ordena que os ídolos sejam banidos. Ele não divide sua glória com ninguém. É o que está lá em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, notem que o primeiro mandamento e o segundo mandamento, eles não deixam de estar intimamente relacionados. Por isso que uma das tradições, como nós vimos lá na primeira lição, coloca como um único mandamento. Mas esse é um mandamento muito específico. Notem que aqui em Isaías 42:8, que podemos considerar uma explicação do segundo mandamento, diz que ele não dá a outro, ou seja, a outro Deus a sua glória, nem o seu louvor. Louvor aqui está equiparado à glória, nem o seu louvor às imagens de escultura, ou seja, ainda que seja uma imagem de escultura representando o Deus verdadeiro, ele se torna, na verdade, um outro Deus. Isso que nós precisamos entender. Tópico primeiro, o segundo mandamento. O primeiro mandamento estabelece a adoração somente a Deus e a mais ninguém. Já o segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente, sem mediação.
Então notem, não é apenas o uso de uma imagem, mas aqui salienta que nós não podemos ter mediação nessa adoração, mas devemos adorar diretamente o Deus verdadeiro. Nele, Deus dá um basta na idolatria. 1.1. Entendendo o segundo mandamento. A diferença entre o primeiro e o segundo mandamento é que o primeiro nos fala de uma adoração ao Deus certo. Ele nos chama a adorar o verdadeiro Deus e a rejeitar o Deus falso. Já o segundo nos ensina a adorar o Deus certo do modo certo. Essa é a essência do segundo mandamento. Não basta adorar o Deus verdadeiro. Nós temos que adorar o Deus verdadeiro da maneira certa. Na verdade, o Deus Criador não pode ser comparado com ídolos. Enquanto o primeiro mandamento nos ensina a adorar o Deus certo, o segundo mandamento nos estimula a rejeitar e nos proíbe de adorar os falsos deuses ou ao Senhor Deus de maneira falsa. O uso de imagens na prática litúrgica de adoração tende a estimular ou induzir as várias formas de politeísmo. Isso nós vemos na prática. Não podemos adorá-lo de qualquer forma. O culto bíblico, ele é anicônico, ou seja, ele pressupõe o não uso de imagens. Alguns se perguntam, mas e os querubins que estavam em cima da arca? E os querubins que eram bordados em todas aquelas tendas, que cobriam o tabernáculo. E depois vão aparecer também até no templo. Devemos entender que a proibição é de você utilizar imagens para fins de culto. Ali nós temos apenas uma representação, um simbolismo e uma finalidade que podemos dizer que ela é de embelezamento. São imagens para fins estéticos e não cultuais. Isso que nós precisamos observar. 1.2. A proibição do mandamento. A ordenança era simples: não fazer imagens de escultura. E o que era um ídolo? Era uma arte criada com ferramentas, moldada por mãos humanas e esculpida em madeira, pedra ou metal, como sendo a representação de algum ser divino com o objetivo de adoração. Então, aqui a proibição não é de esculturas com fins artísticos, mas esculturas com o firme propósito de adoração. É isso que consiste a proibição. Como está em Isaías 45:20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. O segundo mandamento não rejeita a arte de inventar coisas, isso precisa ficar bem claro. Rejeita o ato de fazê-las para que sirvam de objeto de adoração. É o que aconteceu lá no Antigo Testamento. Além de serem representação, aqueles dois querubins em cima da arca, eles eram apenas uma arte. Da mesma forma, os querubins que eram desenhados lá na tenda do tabernáculo e depois no templo. O objetivo era artístico. Quase todos os deuses do Egito eram apresentados em forma de animais. O deus Anubis tinha corpo de homem, cabeça de chacal. O deus Horus tinha a cabeça de falcão e assim por diante. Era o chamado antroposomorfismo, ou seja, deuses que eram representados parte em forma humana e parte em forma de animal. Geralmente era a cabeça que era de animal. 1.3. A explicação do mandamento. Deus se recusou a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Mesmo assim, ele declara uma razão para tal regra, o amor, quando ele diz que é um Deus zeloso. Deus proíbe a idolatria porque é um Deus zeloso e ciumento. Quando retratamos o zelo divino, não comparamos com o sentimento doentio, invejoso ou que deseja obter algo que não lhe pertence. E a lição até mostra a comparação com o marido, que ele é zeloso, ciumento.
Não podemos comparar aquele ciúme doentio, mas aquele ciúme saudável que é demonstração de amor e de carinho. É isso que Deus está fazendo aqui. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que o segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto, de qualquer pessoa, de quem quer que seja. Essa é a essência do segundo mandamento e aqui a essência do primeiro tópico. Indo agora para o tópico 2, avisos e promessas. É preciso cuidado na exposição dos versículos 5 e 6, que é essa explicação do mandamento que em si está representado lá no versículo 4. No que concerne a palavra de Deus sobre visito a maldade dos pais nos filhos e faço misericórdia, pois há os que fazem uso destes outros textos para respaldar e defender a ideia de maldição hereditária, criando confusão, principalmente em pessoas que não valorizam o estudo contínuo e sistemático da palavra de Deus. Podemos dizer que se existe uma maldição hereditária, ela é automaticamente quebrada quando você se converte a Deus, quando você se converte a Cristo. Então não faz o mínimo sentido, não tem respaldo bíblico quando você, uma vez convertido, você fica com medo de maldições hereditárias. Todo tipo de maldição ela é quebrada quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. 2.1. A iniquidade dos pais nos filhos. Conforme o dicionário hebraico de Strong, maldade, lá no versículo 5, é uma das principais expressões no Antigo Testamento para indicar pecado. Essa expressão aponta para a ideia de desvio ou depravação intencional. Ou seja, o Senhor Deus está falando sobre aqueles que conhecem a sua vontade, que estava sendo revelada, mas se recusam a viver de acordo com ela. Aqueles que têm conhecimento. 2.2. A bênção para os que guardam os mandamentos. Assim como o juízo divino viria sobre os que se recusam a viver segundo a vontade de Deus revelada, também o Senhor Deus promete agir com bondade e misericórdia para com os que o amam e obedecem. É um princípio básico. Bênção para aqueles que são obedientes à palavra. E aqueles que são desobedientes, eles trazem maldição para si. Estas expressões amar e obedecer nos remetem às palavras que nosso Senhor Jesus Cristo proferiu pouco antes da crucificação aos seus discípulos. Ou seja, aquele que verdadeiramente o ama é o que aceita ou tem os seus mandamentos e os guarda ou obedece, como está lá em João 14:21. 2.3. Deus quer ser ouvido, não visto. Vivemos um tempo em que as pessoas, para serem levadas a acreditar em Deus, necessitam de um veículo de fé. Esse é outro ponto acerca da idolatria. As pessoas não conseguem entender que Deus, em sua essência, ele não pode ser visto. Ele deve ser adorado sem mediação de algo físico. Por isso que aqui está dizendo que nós devemos exercitar a nossa audição. Por isso que lá em Deuteronômio, constantemente se diz, ouve, ó Israel. E é por isso que Lutero costumava dizer que o órgão mais importante do crente deve ser o ouvido. E vamos lembrar lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Deus não se revelou no Sinai de maneira visível, mas audível. Estudiosos acreditam que a imagem pode ser uma distração em termos de adoração e que precisamos ter mais cuidado em ouvirmos mais a palavra. Existem pessoas que ficam distraídas com relação àquilo que elas veem. É o que nós vemos hoje, por exemplo, nas mídias sociais, com o celular. O ponto central do pensamento pagão era fazer ídolos para poder controlar os deuses. Esse pensamento não difere muito de nosso tempo, porque a espiritualidade contemporânea age do mesmo jeito. Então, pessoas até mesmo crentes cristãos que sentem a necessidade premente de ver. Mas o Senhor Jesus disse para Tomé, por que me viste, creste? Bem-aventurado
aqueles que não me viram, mas creem. Esse é o ponto primordial. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que a misericórdia de Deus dura para sempre. Indo agora para o tópico 3, o cuidado com as imagens. Deus proibiu imagens de todo tipo. Isso é uma ordem. Ele não criou esse mandamento apenas por exclusividade, mas com a finalidade de cuidar daqueles que são seus. O islamismo ficou tão preocupado com isso que chegou a proibir até mesmo retratos. O que nós precisamos observar? É óbvio que não tem uma proibição para ter o retrato de uma pessoa querida, do meu familiar, desde que esse retrato ele não seja colocado como um objeto de adoração. 3.1. Fugindo da idolatria. Você não fará uma imagem esculpida. Notem que a Bíblia é tão preocupada com isso que ela define. Não pode ser uma imagem de escultura, não pode ser uma imagem esculpida, não pode ser nem mesmo um poste ídolo, ou seja, aquele que era estilizado, que disfarçava que seria a imagem de uma divindade. Nada pode substituir Deus no altar de nossa adoração. Todos os povos têm tendência a isso, mas Deus não pode ser fixado, localizado, limitado por uma representação. Então, a imagem, além de outras coisas, fixa Deus num determinado local. E nós sabemos que Deus ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, não pode estar circunspecto a um lugar. Tornou-se até típico do pentecostalismo dizer Deus está aqui. É óbvio, mas ele está também em todos os outros lugares. Ele não está apenas ali naquele momento. A imagem tem o objetivo de conduzir ao que ela representa, mas também tem um perigo de substituir a meta divina pelo próprio objeto, como está lá em 1 Coríntios 10, 14 e 15. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Olha o que Paulo está dizendo. Julgai vós mesmos o que digo. Ou seja, um culto racional, no pleno uso da sua razão, também nos mostra como a idolatria, o uso de ídolos, ele é inconsistente. Lembremos disso. Ser pentecostal não é abrir mão da razão, como muitos estão fazendo hoje, infelizmente. Mas ser pentecostal é usar plenamente sua faculdade mental, sua capacidade racional. É isso que nos torna diferente dos animais. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Entre outras coisas, a imagem e semelhança está na capacidade de raciocinar, de utilizar da sua racionalidade, até mesmo para a questão de evitar a idolatria, como Paulo está dizendo aqui. O ser humano corre o risco de não ir além das aparências, do visível, do físico, do que pode ser verificado pelos sentidos da visão. A imagem tem um poder de captura quase mágico da pessoa. Por isso pode facilmente tornar-se um ídolo, uma representação que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus, como nós temos aqui em Isaías 45:15 e no versículo 16. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. É interessante como na história da teologia, Martim Lutero, por exemplo, usou esse versículo para falar do Deus abscôndito, do Deus que em muitas situações parece estar escondido aos nossos olhos, como por exemplo, eu vejo a morte do meu filho inocente e às vezes me pergunto onde está Deus? Mas esse versículo ele também quer falar de outra coisa, como o contexto do versículo seguinte vai nos dizer: envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Deus é um Deus que se oculta também no sentido de ser invisível. Ele não pode ser representado através de imagem. Por isso que lá Deuteronômio 4 diz: guarda-te que não vistes nenhuma aparência. Por isso Deus não pode ser representado por imagem nenhuma. 3.2. A idolatria da mente. Nem todas as imagens falsas de Deus estão apenas nos templos. Elas também existem nas mentes e corações de homens incrédulos e às vezes até de
cristãos que precisam de um esclarecimento. Lutero costumava dizer que se nós temos um conceito errôneo de Deus, ele se transforma num ídolo. Ou seja, frases como as seguintes são frequentemente ouvidas: gosto de pensar em Deus como grande arquiteto ou artista, ou não penso em Deus como um juiz, mas apenas como um pai amoroso. É importante apontar que aqueles que se sentem livres para pensar em Deus como quiserem também estão quebrando o segundo mandamento. Não temos o direito de pensar em Deus como quisermos. A triste realidade é que todos aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus fabricam ou inventam um falso Deus em suas mentes. 3.3. A imagem que Deus aceita. A imagem finita natural não tem como entender ou captar a grandeza das coisas que Deus realiza. Quando Deus criou todas as coisas, fez homens e mulheres à sua imagem. Aqui está o porquê de Deus rejeitar a imagem. É que nós somos a imagem de Deus. Não por acaso, quando o Verbo se fez carne, ele veio na aparência humana. Isso é algo que precisa ser bem salientado. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que Deus proibiu imagens de todo o tipo. Conclusão: existem princípios que jamais devem ser esquecidos ou quebrados. Eles podem determinar tanto a bênção quanto a maldição em nossas vidas. Assim é o segundo mandamento. E que assim Deus abençoe.